Olá pessoal, bem-vindos ao canal A Hora do PMOC. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho, tá? Clica lá o sininho para você receber todas as atualizações que a gente vai pôr nesse canal, que serão semanais. E também dá um likezinho e compartilha, né? Porque assim esse canal vai pegar muita gente vai poder usufruir, né, e aprender um pouco mais sobre as instalações, sobre o PMOC, sobre qualidade do ar interior e outros assuntos relacionados a toda a legislação referente à qualidade do ar interior e PMOC. Bom, diferentemente do que eu falei no outro vídeo, eu revendo aqui os meus arquivos, eu achei melhor que a gente falasse hoje sobre a lei, né? Como a lei ela é mais recente, ela é de 2018, então vamos falar um pouquinho sobre a lei, porque a portaria em realidade ela regulamenta a lei, ou seja, ela dá poder de fiscalização para a lei poder ser aplicada. Ela informa os parâmetros de como a lei vai ser aplicada, tá? Então vamos lá. Eu vou deixar a lei aqui na tela para vocês. Nós vamos falar hoje sobre a lei 13.589 de 2018, tá? É a chamada lei do PMOC, lei do ar-condicionado, lei do ar interior, enfim, como vocês acharem melhor chamar. Essa lei foi publicada no Diário Oficial e passou a valer a partir daquele momento, e ela deu um prazo um prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses, para que os proprietários, locatários e prepostos dos ambientes climatizados pudessem se adaptar à lei. Mas isso já é um complemento, porque a portaria 3523 de 98 já tinha dado esse prazo de 6 meses, né? Então, efetivamente, a lei começou a valer em janeiro, a partir de julho de 2018. A partir do dia 5 de julho de 2018 começou a valer essa lei, ou seja, os órgãos fiscalizadores podem atuar baseados na lei a partir de 5 de julho de 2018. Até então existia a lei, mas foi a fase de adaptação, tá? Então vamos lá. A lei, como vocês podem ver aí no destaque, ela abrange todos os edifícios de uso público e coletivo e também os ambientes climatizados de uso restrito, que são os processos produtivos, laboratórios, hospitais, farmácias, consultórios odontológicos e médicos, clínicas, clínicas radiológicas, enfim, todo edifício, toda instalação, digamos assim, de uso público e coletivo, aonde é usado o ar-condicionado para climatizar. Não importa o tipo de equipamento que usa, se é expansão direta, expansão indireta, expansão remota, não interessa, tá? Então assim, se você trabalha, se você é responsável por um ambiente de uso público ou coletivo, em um edifício, em um andar, em uma loja, em um café, você tem que atender aos requisitos da Lei 13.589 de 2018. E, consequentemente, também você tem que atender aos requisitos da Portaria 3523 de 98 do Ministério da Saúde, que é o PMOC, em realidade, no seu anexo 1. Tá? Então, assim, a lei abrange todos os edifícios. Tá? Então, se você tem o seu cafezinho lá com um equipamentozinho lá de 18.000 BTUs, você precisa ter um PMOC. Se você tem um prédio inteiro, um hotel, um hospital, você tem que ter o PMOC, independente de todos os outros todas as outras legislações e normas que você tem que seguir, tá? Então assim, você é proprietário, você é um locatário, você é um responsável por um ambiente climatizado em si,
o PMOC, que é o anexo 1 da portaria 3523, tem que estar aí no seu edifício, tem que estar disponível. Ah, mas eu não tenho um responsável técnico. O responsável técnico, como eu falei no outro vídeo, é para as instalações acima de 60.000 BTUs ou 5TR. Tá? Então, se você tem no seu comércio, no seu ambiente, equipamentos instalados, seja de qual tipo ou qualidade que for, até 60.000 BTUs ou 5TR, você não precisa de responsável técnico. Depois nós vamos falar sobre habilitação, sobre responsabilidade técnica e outros assuntos. Mas, por enquanto, você precisa ter o PMOC. Acima de 60.000 BTUs, eu repito mais uma vez, você precisa também de um responsável técnico. Então vamos lá. 5,1 TR, 60.000 BTUs e 1. Você precisa ter um responsável técnico. Tá bom? Não importa quantos equipamentos você tenha. Tá? Se você tem 1, se você tem 100, você tem que ter um responsável técnico se for acima de 60.000 BTUs. Tá bom? Isso é o que diz a lei. Tá? Aqui é complementar. Vocês podem ver que... cadê? Ó, a portaria, ela segue mais ou menos quase o mesmo texto, né, da lei. Os ambientes com exigências de filtros absolutos ou instalações especiais, como processo produtivo, instalações hospitalares, farmácia de manipulação, laboratórios clínicos, consultórios médicos e odontológicos, que seguem padrões específicos e até mesmo regulamentos mais rígidos que o PMOC, também tem que seguir essa determinação. Também tem que seguir a lei e a portaria. Então, ou seja, a lei 13.589 e a portaria 3523, elas são complementares aos ambientes especiais, onde são usados filtros absolutos, farmácias de manipulação, salas de aplicação de injetáveis, enfim, todos esses ambientes, além de cumprir com as determinações legais das outras normativas, também tem que cumprir com as determinações e as exigências da lei 13.589 e do PMOC. Voltando à lei. A lei também fala, como vocês podem ver aí, que os planos de manutenção e controle, eles têm que obedecer aos parâmetros de qualidade do ar, ou seja, ele tem que obedecer aos parâmetros de projeto da instalação. Por isso é importante, quando você vai desenvolver, instalar um equipamento, desenvolver um projeto para esse equipamento, onde é calculada a carga térmica, a umidade, onde a gente vai, onde o engenheiro ele vai poder passar para vocês as condições necessárias para aquele ambiente. Muitas vezes o que a gente vê é só colocar um split, é só colocar um cassete, é só colocar um split. Tudo bem, é só colocar um cassete e um split e você vai ter a temperatura, você vai atingir a temperatura e a umidade para aquele ambiente. E a sensação de conforto, a sensação de qualidade do ar. Como é que você vai fazer? Né? Então, por isso, assim, é importante que seja feito um projeto. Porque nesse projeto você vai ter a renovação do ar, que é obrigatória, de 27 metros cúbicos por hora por pessoa no ambiente. Você vai ter os parâmetros de temperatura e umidade calculados. Né? Então são vários fatores que o engenheiro leva em conta na hora de fazer um projeto. Tá? É relativamente mais caro, mas é mais seguro, né? A gente fazer isso. Também a lei
13589, ela recomenda, não, ela exige que sejam atendidas as regulamentações da RE09 e das normas técnicas da ABNT, né? Essas normas técnicas são, a gente pode ver aqui, a 13, a NBR 13971, a NBR 16401-3, que trata só da qualidade do ar interior, e a ABNT 14679, que essa é uma norma específica para... essa aqui já está na versão 2012, se eu não me engano, tá? Essa minha é muito antiga, mas já tem toda uma revisão dessa norma 14679, tá bom? Então, pessoal, não é só seguir o que está na portaria. Você tem que seguir as normas de manutenção dos equipamentos. Por quê? Porque manutenção é muito importante. A manutenção dos equipamentos é a conservação do seu patrimônio. O seu patrimônio está em jogo. Se você investiu na instalação de um equipamento, nem que seja um equipamento pequeno, você investiu ali. É um dinheiro seu que está ali. E se você não cuidar desse equipamento, ele vai estragar. Ele vai causar doença, ele vai causar mal-estar, alergia e contaminações desnecessárias, que podem causar até o afastamento de funcionários. Então, é importante a gente manter essa consciência sobre a manutenção e a higienização dos equipamentos. E é por isso que a lei veio para obrigar todos os ambientes a terem um PMOC, a cuidarem da manutenção. E quem é que vai fazer essa fiscalização? Até agora, responsável pela fiscalização são os órgãos de vigilância sanitária. E a portaria que regulamenta a lei, portaria 3523, ela classifica como infração sanitária a não apresentação do PMOC. Ou seja, se o seu estabelecimento, se o seu edifício, se a sua instalação não tem o PMOC, tá? Não tem lá o conjunto de atividades que devem ser realizadas naquele equipamento, naquele ambiente, você fica sujeito a sanções pecuniárias e administrativas, ou seja, a autuações, advertências e até multas. Autuações são multas, né? E pelos órgãos de vigilância sanitária. Tá? Isso é muito importante a gente entender, tá? Que a lei, fundamentada pela portaria e pela resolução RE09 da Anvisa, elas classificam, fica classificado como infração sanitária você não ter o PMOC. Repito, não estamos falando de responsabilidade técnica, tá? Estamos falando sobre o PMOC, né? Que são todas as atividades relacionadas no anexo 1 da portaria que nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Então, isto posto, como diria o célebre filósofo, espero que vocês tenham compreendido. Então vamos fazer um resuminho aqui. Em janeiro de 2018 foi publicada a Lei 13589, e essa lei ela exige que todos os ambientes, todos os edifícios de uso público e coletivo tenham um PMOC, certo? E esse PMOC tem que estar de acordo com as resoluções, tem que estar de acordo com a portaria 3523 do Ministério da Saúde, que informa através da RE09 os parâmetros de qualidade e contaminação dos ambientes climatizados. Então, a lei é fundamentada, regulamentada pela portaria e pela RE. Então, você tem a lei exigindo e você tem a portaria e a resolução
parametrizando o que deve ser fiscalizado e a condição de qualidade do ar ambiente, tá? E classifica em infração sanitária, a portaria 3523, a inexistência do PMOC, tá bom? E nos ambientes acima de 60 mil BTUs, tem que ter um responsável técnico, que nós vamos falar posteriormente quando a gente acabar de falar sobre o PMOC. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, dá um joinha aí, inscreve no canal, compartilha e coloquem aí suas dúvidas. Eu vou ter o maior prazer em atender, em explicar as dúvidas de cada um de vocês. Eu acho que a gente troca muitas informações com essas dúvidas, com esses comentários que vocês deixam aí, tá bom? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.